Imagina só, pessoal, a mãe tem sangue do tipo O, o pai tem sangue do tipo O. Aí você deve estar pensando assim, não, 100% de certeza que o filho também terá sangue do tipo O. Tudo bem, tá certo. Mas será que não tem exceção para isso? Imagina só os pais terem sangue do tipo O, os dois, e o filho nascer sangue A ou sangue B. Tu vai falar, não, professor, para lá, é filho do açougueiro ou do padeiro. Tchê, pior que é possível e tem uma explicação para isso. Fica ligado no vídeo após a vinheta. Se você ainda não me segue no Instagram, vai lá. E se quiser o conteúdo completo de biologia para vestibular e Enem, acesse a minha plataforma. O link está aqui na descrição do vídeo. Uma boa aula! Então, gurizada, vamos para uma aula que é muito difícil de entender. No entanto, eu facilitei aqui para vocês, deixei tudo bem mastigadinho. Tu olha, professor, tem muito texto, muita letrinha A, B, falso, tá complicado. Não, moçada, calma. Te liga, tu vai entender. É um assunto complicado, mas eu facilitei ele para vocês. Eu gastei muitas horas para elaborar o melhor esquema e as melhores palavras que encaixem direitinho para você entender o que significa o falso O. O falso O também é conhecido por fenótipo Bombay ou Mumbai. Por que isso? Porque o primeiro caso foi descrito em 1952 lá na Índia, nessa cidade de Bombay, ou Bombaim, não sei como pronuncia. É por isso que o nome é falso A ou fenótipo de Bombaim. Por que fenótipo? Moçada, se eu te perguntar assim, qual é o teu tipo sanguíneo? Ou imagina, pergunta para mim, eu falo, não, o meu sangue é tipo A. Ou seja, o meu fenótipo para o tipo sanguíneo do sistema ABO é A. Agora, esse é o fenótipo. E o meu genótipo? O meu genótipo são as letrinhas, que eu já vou explicar para vocês. Mas então, quando você fala em fenótipo, é aquilo que é expresso, ou seja, o tipo sanguíneo, a letrinha do teu tipo sanguíneo, ou RH, enfim. Muito bem. Agora, olha só, uma pessoa que é falso O, porque existe o verdadeiro, normal, grande parte da população é O, tudo bem, não é falso O, é O verdadeiro. Mas quando uma pessoa é falso O, ele não expressa o sangue A, B ou AB, mesmo aqui que está possuindo esses genótipos, ou seja, geneticamente a pessoa tem lá o gene para expressar o sangue A, tipo eu, ou uma pessoa que é B ou uma pessoa que é B. Só que mesmo ele tendo esses genes aqui, ele faz um exame, teoricamente, e vai lá e acontece o quê? É sangue O. Só que ele é falso, porque ele tem esses genes. Aí tu fala, professor, como isso é possível? Bom, a genética é bonita, gurizada, a biologia é fantástica. Nós temos vários, milhares de genes. Em alguns casos, 2 genes têm que atuar juntos, ou seja, a atuação de um gene influencia em outro gene. Então isso é uma interação gênica. E no sistema ABO ocorre isso. No ensino médio, quando a gente vai estudar sistema ABO, sistema RH, tudo, a gente nem fala praticamente dessa interação, porque mas a absoluta maioria das pessoas vão possuir esse gene que eu vou mostrar para vocês, que é o gene H, que eu já vou explicar para vocês. Ou seja, essa interação acontece. Para a pessoa ser falso O, ela não vai possuir ativamente esse gene, ele vai ser recessivo, já vou explicar para vocês, os alelos, né? Mas enfim, como eu disse para vocês, menos de 1%. Mas quando eu falo menos de 1%, é muito menos de 1% da população que vai ter o sangue falso O. Tá? Na Índia é o lugar mais comum, em algumas propriedades rurais ainda, mais comum ainda, aproximadamente uma pessoa a cada 10 mil. Tá? Agora, na Europa, que são dados que eu achei, tá? É uma a cada 1 milhão. Agora, uma média mundial tem aí aproximadamente para cada um nascimento, ou melhor, para cada 250 mil nascimentos, uma pessoa vai ser falso O. Então, na Europa, cada 1 milhão de nascimentos, uma. Lá na Índia, a cada 10 mil, uma pessoa. Ou seja, continua sendo muito abaixo de 1%, mesmo aqui. Então, é algo muito raro. Veja, no Brasil, isso você conta nos dedos as pessoas que têm esse sangue, digamos assim, detectado, né? Detectado, porque a pessoa acha que é O a vida inteira e nem se liga muitas vezes. Mas então, vamos para a explicação. Aqui, moçada, então, para cima aqui que eu expliquei, tá, entendi, falso A é a pessoa que tem lá o gene pro A, pro B, mas não expressa, então ele acusa como se fosse O, é falso. Mas qual é a explicação para que isso aconteça? Olha só, te liga, agora vamos com muita calma. Eu confesso, pessoal, esse é um assunto bastante complicado. Quando a gente fala de interação gênica, aqui tem conceitos de genótipo, de fenótipo, dessas letrinhas, de alelo, de gene. Mas calma, vamos respirar fundo. Talvez você seja um falso O. Imagina que legal ter aqui nos comentários. Vamos fazer uma brincadeira aqui. Brincadeira não, algo sério.
Se você está assistindo esse vídeo e estiver empolgado, vai falar, professor, não aguento mais, eu quero só saber o que é, para de falar. Não, calma, vamos lá, pessoal, minha felicidade é estou aqui atrás de uma câmera, não tem nenhum aluno aqui no meu estúdio neste momento. Então, a minha felicidade é ver vocês comentarem no vídeo, se inscreverem no canal, dar aquele like felpudo. Então, qual é a brincadeirinha aqui? Brincadeira séria. Se tu estiver disposto, por favor, esteja disposto, né? Já falei, meu sangue é A positivo. Coloca aqui nos comentários qual é o seu tipo sanguíneo. É O positivo ou negativo, A positivo ou negativo, AB positivo ou negativo. Ou tu vai colocar, não sei, professor, e fala, barbaridade. Se tu não sabe, vai lá doar sangue e já fica sabendo qual é o teu tipo sanguíneo. É importante saber, gurizada. Então vamos lá. Explicação. Para expressar, eu vou ler e ir explicando parte a parte. Para expressar o fenótipo ABO, como eu falei para vocês, o fenótipo é aquilo que expressa, aquilo que tu pode falar, ou seja, tu é sangue A, tu é sangue B, tu é sangue AB, ou seja, esse é o teu fenótipo, teu sangue A, O, é o teu fenótipo, tu fala, que a cor do teu olho é, sei lá, é marrom, então esse é o fenótipo, teu cabelo é preto, então esse é o teu fenótipo, a cor é preta. Tá? Então o fenótipo é aquilo que tu vê, que tá no teu corpo, digamos assim, certo? Para isso acontecer, para a pessoa ter esse tipo sanguíneo, é necessária a presença do alelo dominante H, que eu já vou explicar, ou seja, Hzão, neste caso, presente em outro gene. Calma, não te assusta. Falo, como eu falei para você, lá no cromossomo 19 tem um gene e o gene é formado por 2 alelos, que a gente chama em genética de letrinha. Lembra quando a gente estuda Mendel, a gente fala Azão, Azinho? Tudo bem, aqui como o gene a gente chama de H, ele seria Hzão, Hzinho. Mas é o mesmo conceito do Azão, Azinho. Eu poderia chamar de Azão, Azinho, que estaria tudo certo. Casão, casinha, pessoão, pessoinha, porque é só uma representação, certo? Então a pessoa tem que ter o Hzão. E a grande maioria das pessoas possui ele. Muito bem. Então se a pessoa lá nesse gene, do cromossomo 19, desse gene que a gente vai chamar de H, possui o Hzão, ela jamais vai ser falso O, porque ela vai expressar esse sistema ABO numa boa. Porque esse gene aqui permite, olha o esqueminha que eu preparei para vocês. Esse gene H, para uma pessoa que tem o alelo Hzão, a letrinha Hzão, ou seja, ela é Hzão ou Hzão, Hzinho, certo? Ela vai produzir uma enzima, lembra? Um gene guarda uma informação suficiente para o teu corpo produzir uma proteína, e uma enzima é uma proteína. Essa enzima H vai conseguir pegar o que a gente chama de substância precursora e vai modificar essa substância precursora, transformando ela no que a gente pode chamar de antígeno H. Quando a gente fala de antígeno, é uma substância que pode causar estranheza em outro corpo, em outra pessoa. Tá? Mas a gente vai falar de antígeno, não complica, professor. Pessoal, pode pôr proteína H, mas como eu já coloquei aqui para não confundir, é o antígeno, é o que os livros vão te trazer, o antígeno. Então esse antígeno, ele consegue ativar a produção destes tipos sanguíneos aqui lá nas hemácias. Então olha só, se a pessoa é Hzão, ou Hzinho, ela vai produzir uma enzima e essa enzima vai transformar a substância precursora nessa substância que a gente vai chamar de antígeno H. Esse antígeno H está nas hemácias. E ele, quando está ativo nas hemácias, o que é a grande maioria das pessoas, vai permitir que essa pessoa, a partir de um outro gene, certo? Produza o sangue A, o sangue B, o sangue AB e o sangue O. Ou seja, aí você tem que assistir a aula de sistema ABO, que eu não vou explicar muito aprofundado aqui, só resumir partindo do pressuposto que você já sabe. Se a pessoa tem o seu genótipo nesse gene do sistema ABO, genótipos são as letrinhas, são os genes, os alelos, IA, IA ou IAzinho, a pessoa vai ter o fenótipo, que é o tipo sanguíneo A. Mas isso aqui, pessoal, só está acontecendo porque a pessoa tem esse antígeno H, que permite isso aqui acontecer. Ou seja, se a pessoa é IB ou IBzinho, a pessoa terá o seu fenótipo, seu tipo sanguíneo B. Mas por quê? Porque isso só aconteceu, essa transformação só aconteceu porque tem esse carinha aqui para permitir que isso aconteça. Certo? A mesma coisa para o IA e B, que a pessoa vai ser AB, codominância, né? Então são 2 alelos que codominam, expressam ao mesmo tempo. Ou Izinho, a pessoa vai ser o verdadeiro O, porque ela tem, o verdadeiro O tem esse antígeno H, certo? Ou seja, ele é Hzão ou Hzinho. No entanto, mesmo tendo esse Hzão aqui, ele permite essa transformação, só que como ela não tem os seus genes, os seus alelos para produzir a proteína A, ou, digamos, o açúcar, ou esse antígeno nas hemácias A, ou B, ou AB, não vai produzir nada. Mas ela é o O positivo, verdadeiro, na verdade, é o O verdadeiro, porque ela tem esse antígeno. A grande maioria das pessoas são assim.
Tá, tudo bem. Professor, então tu explicou que isso aqui é o que acontece. Pô, eu sou sangue A, então eu tenho que ter isso aqui, né, velho? Tem que ter. Então isso aqui tá acontecendo comigo, ó. Olha o que eu sou, prof. Samuel com certeza. Eu tenho esse gene H, isso eu não sei se eu sou esse ou esse, provavelmente seja esse, porque a grande maioria das pessoas ou é. Então eu produzo essa enzima H, que transforma essa substância precursora em um antígeno H, que permite a expressão do meu genótipo em fenótipo A. Portanto, olha só, eu sei que eu sou IA Izinho porque o meu pai tem sangue B. Então eu herdei do meu pai o Izinho, então eu tenho esse genótipo e eu sou, portanto, o sangue A porque eu possuo isso aqui. Beleza, então é um gene aqui e outro gene aqui. Tá, professor, entendi. Eu tô mastigando isso para vocês, gurizada. É complicadíssimo. Fala, não entendi, calma. Agora vamos entender uma pessoa que é o falso O agora. Nesse parágrafo eu estou explicando. Enquanto que eu vou lendo com calma, eu vou mostrando o que aconteceria desse lado. Te liga, gurizada. Vamos com muita calma, muita paixão, muito amor, porque isso aqui é um assunto interessante. Olha só. Se a pessoa, para o gene H, possuir os aléros Hzinho, ou seja, não é nem Hzão, nem Hzinho. Ela é recessiva, Hzinho para esse gene. Te liga. Não irá produzir a enzima H. Então, se ela é Hzinho, ela não produz essa enzima H. Imagina, apaga aí no teu caderno, não produz. Muito bem, se não produz, isso aqui não acontece. Perfeito? E se isso aqui não acontece, isso aqui não acontece. Logo, a pessoa, não expressando nenhum desses genes, ela vai aparecer num exame sendo O. Certo? Porque como não aparece nenhum desses aqui, fala, não, é O, não tem nenhuma letrinha, não é A, não é B, não é B, é O. Só que ela pode ser falso O, te liga só. Ela pode não, ela será o falso O. Porque ela não produz então enzima H, portanto não terá o antígeno H, como eu falei para vocês. Sendo assim, mesmo possuindo o genótipo ou seja, o genótipo para o fenótipo A, B, AB, ou até mesmo O, que não teria, certo? Ela não vai expressar isso aqui, porque se ela não tem isso, moçada, se ela não tem isso, ela não permite que esses genótipos transformem-se a característica para o fenótipo, para que a pessoa seja sangue A, sangue B, sangue... Ela não vai produzir isso aqui, velho, porque ela não tem um carinha que faz isso ser produzido nisso. Então a pessoa pode ser isso, pode ser isso, pode ser isso, tá lá no DNA dessa pessoa, na genética dela, mas ela vai tirar a hemácia e fala, pá, não tem proteína A, não tem B, não tem AB, não tem porcaria nenhuma aqui, então a pessoa é O. Só que ela não é um O verdadeiro, porque no genética dela ela pode ser isso aqui, pode ser isso aqui, pode ser isso aqui. Estão ligados? Tá entendendo que fantástico é isso, pessoal? Ah, pessoal, uma doença grave, eu vou morrer, eu sou falso. Então tu não vai morrer, velho. Isso não é doença, não é um problema. O problema é a doação de sangue, que eu já vou explicar para vocês. Então, ó, começou até a chover aqui. Isso aí é um assunto tão bonito que os deuses agora choram emocionados porque estão entendendo esse conteúdo. É bem isso. Olha só, te liga. Sendo assim, mesmo possuindo o genótipo para o final dela, não irá expressar esses tipos sanguíneos, sendo então falso O. Pegaram, moçada, tranquilo. Agora, olha só, uma pessoa falso O só pode receber sangue de outro falso O. Por quê? Moçada, uma pessoa que é falso O, guarda que eu vou falar, imagina que ela é falso O. Ela não produz esse antígeno. Então, não tem isso na hemácia. Se ela receber, mesmo de uma pessoa que é O, a pessoa que é O verdadeira, ela produz isso aqui. Então, a pessoa que é falso O, que não tem esse antígeno, ao receber de um O verdadeiro, que tem isso aqui, o falso O vai falar, pá, estranhei, e aí vai tentar combater aquele sangue. Vocês compreendem isso? Então, qual é a complicação de um falso O? A complicação é que ele só pode receber de outro falso O. É por isso que há o problema aí. Fora isso, pessoal, a pessoa vai ter uma vida normal. Perdão se tiver um barulho aí, porque tá muita chuva aqui, está saindo um microfoninho aqui, um barulhinho de chuva, é só para dar aquele clima romântico e charmoso. E como saber? Muito fácil, né, pessoal? Você vai aplicar, você não, laboratório ali, um anticorpo anti-H. Ou seja, pega uma gotinha de sangue aqui, uma gotinha de sangue aqui, põe um anticorpo anti-H. Claro, se a anti-H vai aglutinar, ou seja, se aglutinar, né, eu fiz uma técnica chinesa aqui, se aglutinar, a pessoa é o O verdadeiro. Por quê? Porque por mais que ela seja O, certo? Se é verdadeira, ela produziu o antígeno H. Se tu botou algo anti-H, o sangue vai aglutinar. Então ela é verdadeira. Se não aglutinar, a pessoa é O falso. Por quê? Se tu vai colocar uma coisa anti-H, só que a pessoa não tem esse troço H, então não vai nem fazer cosquinha. Então ela é, nesse caso, o falso O. Muito bem. Agora olha só. Pois ela não possui o antígeno H nas hemácias. Nesse caso, como eu falei para vocês, uma pessoa que é falso O, ela, embora para esse gene aqui, ela não produza esse antígeno,
No gene, para as letrinhas, para o A, B e O, para esse fenótipo, embora eles não expressem isso aqui porque falta o antígeno para permitir, o antígeno AK para permitir, ela vai ter essa genética. Então uma pessoa que é falso O, ela no exame pode aparecer o falso O ali, é um O na verdade. Só que na verdade na genética dela ela pode ser Iaiá, Iaizinho, IB, IBzinho, Ia e B ou até mesmo Izinho, Izinho. Por isso que é falso O, moçada. Então lembra a pergunta lá do início da aula? Pergunta não que eu falei. Uma mulher é O, um homem é O, eles têm um filho que é A. Velho, o pai ou a mãe podem ser um falso O. E essa pessoa que é falso O, doou para o seu filho isso aqui. Doou o IA, por exemplo. Então o filho herdou do pai que é falso O, o IA, e da mãe que é verdadeira O, o Izinho, a criança, por exemplo, é isso aqui. Então a criança herdou também o Hzão, no caso da mãe, não do pai, porque o pai seria falso, e a pessoa, o filho produz o antígeno H. Então ela possui sangue anormal, certo? Porque ela herdou o IA do pai, mas como se o pai é O? Se o pai é O, não é só isso aqui não, porque o pai é isso, velhinho. O pai é isso aqui, tchê. Se o pai é isso aqui, ele só não expressa o pai porque não tem isso aqui, mas ele doa isso para os filhos. Então por isso que há essa complicação. Portanto, moçada, se tu olha essa aula e fala, professor, meu pai é O, minha mãe é O e eu sou B. Calma, tu pode ser que teus pais sejam falso O. É possível descobrir isso em exame. Tá bom, gurizada? Então, olha só, eu quis mastigar ao máximo essa aula, fiz os melhores esquemas que eu imaginei para vocês, escrevi bastante para que vocês entendam, tá? Tentei explicar genótipo, fenótipo de uma maneira mais resumida, mas temos aulas de tudo isso. Se vocês não entenderam alguma parte, manda nos comentários que a gente vai discutindo ali. Eu confesso que é uma aula complicadinha de entender, mas depois que tu entende é fácil. Por que é complicadinha? Porque você tem que ter o conceito de que é gene, de que é alelo, de que é genótipo e fenótipo, como funciona o sistema ABO, como é que é essa herança do sistema ABO, por isso que às vezes é meio complicado, mas é um aprofundamento aqui importante para você se ligar. Certo, gurizada? Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.